Sejam todos bem-vindos, 19 horas e 55 minutos, quarta-feira, 1º de abril do ano de 2026, Arquivo Missionário, Roberto Moffatti, da obra de Juan Carlos Barreto, a narrativa missionária, Roberto Moffatti no Arquivo Missionário desta noite. Bem-vindos a todos, bem-vindo a você, alô você, alô meu povo, alô minha gente. Estamos chegando o início das apresentações do programa Comunicações da Palavra. E no programa Comunicações da Palavra, de quarta-feira, nós temos o Arquivo Missionário, Roberto Moffatti. Daqui a pouco nós teremos a narrativa, a primeira parte, hoje à noite. A segunda parte, a conclusão, na semana que vem. Mas o nosso lema continua sendo o mesmo. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Vem, Carlos Augusto, cantar para nós o homem que Deus usa. Sem
Carlos Augusto. E a música, tema do arquivo missionário, o homem que Deus usa. Essa música ela sempre aparece, ela vem para a introdução, para a abertura do arquivo missionário. E depois nós teremos a música Anseio de Ser, que vai fechar o arquivo missionário, que é essa aí, você ouviu o barulhinho dela agora, né? Essa vai fechar o arquivo missionário, Anseio de Ser, também interpretada, cantada pelo cantor Carlos Augusto, o homem de Jaboatão dos Guararapes. Se você conhece o Carlos Augusto, tem contato com ele, fala do nosso arquivo missionário e as duas músicas dele, que são temas do arquivo missionário. Bem-vindos a todos, mais uma vez é uma satisfação imensa estarmos juntos nesse tempo de aprendizado, compreensão, de estarmos interagindo a respeito da obra missionária. O nosso texto para a obra missionária, para o arquivo missionário, é Romanos capítulo 10, dos versos 9 a 17. Eu leio, por enquanto eu estou lendo, daqui uns dias vai vir a gravação e vai me poupar de lê-lo. A gravação é lá de 2004, 2005. Vamos lá então. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Você está bem atento aí para iniciarmos a narrativa sobre a vida do missionário Robert Moffat. Mas eu vou usar mais Roberto Moffat. A narrativa é da obra de Juan Carlos Barreto, o livro Eles Morreram pela Fé. Roberto Moffat, este célebre missionário escocês, nasceu no ano de 1795. Recebeu de seus pais uma educação muito modesta, que ele teve de completar quando homem. A ardente paixão que tinha pelas viagens o fez fugir da casa paterna quando tinha apenas 11 anos de idade. Pode imaginar algo assim? Por essa paixão ardente por viagens, foge da casa paterna com 11 anos de idade. Porém, regressou arrependido depois de haver estado em vários pontos do país.
por intermédio de uma piedosa família metodista e pela pregação que ouvira numa capela dessa denominação, veio a experimentar o novo nascimento e não demoraram a manifestar-se os frutos que seguem uma conversão genuína. Passando um dia em frente de um edifício, leu o anúncio de uma reunião missionária. A data indicada havia já passado e Moffat entristeceu-se por ter perdido a oportunidade de ouvir o que se dissera nessa reunião. Parado em frente do edifício, liam e reliam, o qual lhe trazia à memória tudo que sua mãe lhe havia contado quando era menino a respeito das missões dos morávios no Labrador e Groenlândia. A semente que fora lançada em seu tenro coração germinou nesse instante para converter numa planta destinada a produzir frutos abundantes. Depois de vencer todas as dificuldades que acompanham a iniciação da obra missionária, despediu-se de seus pais, a quem julgava nunca mais rever, e empreendendo a suspirada viagem, chegou ao Cabo em 13 de janeiro de 1817. As autoridades coloniais recusaram dar-lhe licença para fundar uma missão em Namaqualândia. É isso mesmo, Namaqualândia, alegando que as missões eram refúgio de escravos fugitivos e que, portanto, prejudicavam os interesses dos colonos. Nesse ínterim, o paciente Moffat estudava o holandês, idioma muito necessário no sul da África. Conseguiu, enfim, que o governador mudasse de parecer e, junto com outro missionário, prosseguiu na sua viagem. Os colonos, entre os quais se hospedava às noites para descansar das fadigas de viagem, meneavam a cabeça ao saberem que se dirigia ao território assolado pelo terrível Afrikander. Este célebre chefe era o terror de toda a comarca, devido à luta que tinha de suportar com os colonos. Se havia tornado um salteador e assassino terrível. Sua mão era contra todos e a mão de todos contra ele. Afrikander não tinha misericórdia para com nenhum homem branco. Moffat, entretanto, ia impelido pelo amor, e pelo amor esperava vencer. Chegado que foi ao território de Afrikander, em lugar de fugir do terrível cacique, buscou-o e exerceu sobre ele uma influência tão poderosa que Afrikander abandonou seu terrível gênero de vida para converter-se no amigo fiel e protetor do missionário. Quando Moffat adoeceu, Afrikander não o abandonou nem um instante e lhe prodigalizou todas as atenções de que era possível dispensar. As autoridades tinham oferecido avultada soma de dinheiro a quem capturasse o terrível bandido. Porém, nenhuma pessoa se atrevera a empresa tão arriscada. Moffat o persuadiu
a que o acompanhasse à cidade do Cabo, onde foi apresentado ao governador, o qual teve tanta satisfação em verificar o triunfo de Moffat, que ordenou que a soma que se destinava ao pagamento de quem trouxesse a cabeça de Afrikander fosse entregue a quem? É estranho o que eu vou dizer, mas foi entregue ao próprio Afrikander. A gente sempre, quando chega nessa parte aqui, pensa, puxa vida, eu acreditava que o governador ia entregar a recompensa para o Moffat, mas entregou a soma que destinava a captura do Afrikander ao próprio Afrikander, impressionado com o que agora era, devido à influência de Moffat, a vida desse terrível cacique. Muitos incidentes interessantes ocorreram na viagem. Presta atenção nisso aqui, interessante, ó. Ao chegarem a uma chácara onde Moffat se havia hospedado na sua ida, não o conheceram mais porque estava muito mudado. Sou Moffat, disse ele. Não é possível, respondeu o chacareiro. Moffat já há muito foi morto por Afrikander. Qual não foi a sua surpresa quando se convenceu de que seu hóspede era realmente Moffat e que Afrikander ali se achava com ele? Interessante, não é? Coisas da obra missionária, coisas da lida do missionário debaixo da graça e misericórdia de Deus. Agora, um fato deve ser destacado. Moffat teve de deixar a missão que iniciara em Namagualândia e se dirigiu com sua esposa para Bechuanalândia. Tudo aqui termina com Ândia, né? Bechuanalândia. A viagem que hoje lá em 1900, não sei o que, 1980, não sei, se fazia em 2 dias de estrada de ferro, faziam-na então empregando 7 semanas, imagina só, para chegar ao destino. Então Moffat teve que fazer uma viagem de 7 semanas para chegar ao destino. O rei negro os recebeu com grande amabilidade, dando provas de que se alegrava com a chegada deles em seu país. E Moffat então se retirou para uma aldeia onde não se falava o holandês nem o inglês, a fim de aprender melhor os dialetos africanos das tribos que desejava evangelizar. Quando começou a pregar, verificou que o terreno era tão duro como a rocha. Vinham de vez em quando alguns negros para ficarem bem com ele ou esperando receber algum favor. Porém, nenhum deles dava sinais de interesse nas coisas eternas. Os Bechuanas não queriam abandonar seus costumes abomináveis e Moffat não acertava o caminho pelo qual pudesse chegar aos seus corações. Mas algo muito interessante aconteceu quando ele já estava vivendo um ano em Lataco. E é sobre este um ano vivendo em Lataco que algo interessante que aconteceu e mais um desenvolvimento ali no continente africano e também a visita que ele vai fazer na Inglaterra e prestar conta do trabalho. É algo que nós iremos atentar na próxima semana, a parte 2 do Arquivo Missionário Roberto Moffat. Vem Carlos Augusto, anseio de ser. Anseio de ser mais fiel.
Carlos Augusto, grande pulmão do Carlos Augusto, voz abençoada por Deus para a interpretação musical. É interessante, se você tivesse a oportunidade de conhecer o dono dessa voz, como ele foi alcançado ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É impressionante o testemunho dele. Deus salvou o meu marido. É um testemunho que um dia, quem sabe, a gente vai levar você a ter ao alcance esse testemunho, tá? Carlos Augusto. Vamos para a hora certa agora, 20 horas e 19 minutos. Eu tenho que ir para a oração. Eu tenho um problema sério com a oração, porque toda manhã eu estou orando em favor desses nomes que eu menciono agora à noite. Então eu tenho que tomar um cuidado para não falar nessa manhã. A gente vai pegando o costume toda manhã, orando, e nessa manhã. Acho que foi domingo à noite, no momento da oração, que eu estava com manhã na mente, com manhã no pensamento, né? É quase que alguma coisa robotizada, né? Eu corro da robotização, né? Eu não gosto de ser robotizado. Mas temos a Dona Maria Cordeiro, tem notícia recente dela, tá? O estado dela é bastante severo. Eu conversei com o Fernando agora à noite. A Dona Maria Cordeiro é de Guaíra, estamos orando por ela. Perguntei como ela está se sentindo, se tem dores, né? E ele disse que não, mas está com falta de ar. Tudo indica que a Dona Maria Cordeiro está, dia após dia, com um corpo tão enfraquecido, debilitado, já não resta mais, dentro do alcance da medicina, nenhuma probabilidade, possibilidade dela receber uma restauração. Não há essa possibilidade, cada vez mais entregue para a realidade de um falecimento a qualquer momento. Eu estou orando, vou orar por ela nesta noite, para que ainda exista a possibilidade dela ouvir sobre Cristo e que o seu frágil corpo tenha o refrigério de Deus, não seja algo tão agressivo, e que ela possa viver os seus últimos momentos de vida física, numa condição de uma obra de Deus de refrigério. É algo triste, não é? E tão triste também, o Fernando me dizia que no último domingo ela perdeu a mãe, mas a mãe já estava com 86 anos. Você imagina, perdeu um filho, acho que foi esse ano, um filho cometeu suicídio. Agora, pelo envelhecimento, né, pela idade, a mãe que estava acamada aos 86 anos faleceu. É fase de uma vida, dias difíceis, dias tenebrosos, né? O Fernando também vivendo essa realidade. Mas ainda assim podemos orar. Eu tenho acesso, e você também, que através de Cristo veio ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus, veio ao conhecimento da maneira como nós podemos nos apresentar perante Deus e rogarmos, clamarmos. O trono da graça de Deus é acessível, e nós temos esse compromisso, essa responsabilidade, na verdade, com a oração intercessória. A minha irmã Tiana escreveu alguma coisa ali, mas eu ainda estou sem o meu binóculo, então não dá. Depois eu vou ler, não consigo ler, eu vejo apenas a foto, o nome. Quando vocês curtem, os coraçõezinhos que sobem, é só nesse momento agora, né? Na gravação não aparece nenhum coração subindo, nenhuma curtida, é só no momento ao vivo, tá? Mas eu vou orar nesse momento. Logo após a oração vou estar encerrando, porque já tivemos as nossas duas músicas e já vamos chegando a 20 horas e 23 minutos, graças a Deus, um tempo hábil, que eu me preparei para que tivesse a noção
de fazer de uma só vez o Roberto Mofatti ou dividir em duas fica melhor, porque eu não quero cansar você, tá? Nem todos têm habilidade para escutar algo durante muito tempo. Mas vamos orar nesse momento. Eterno Deus, Pai bendito, sempre trazendo a gratidão no meu coração ao Deus que, numa obra de misericórdia e graça, tem tratado para conosco. Ó Deus, graças te dou pela condição de encontrar o Fernando nesse dia e obter notícias novas a respeito da mãe dele. Para a medicina não há mais nenhuma condição daquilo que poderia se imaginar de alguma possibilidade de reversão do quadro da Dona Maria Cordeiro. Ela está dia após dia tendo seu corpo todo atingido pelo câncer. Pai bendito e eterno, rogo por essa senhora. Rogo pela obra salvadora de Cristo Jesus, o conhecimento dele com alguém tão próximo a ela, que pode falar-lhe e levá-la a depositar a sua fé única e exclusivamente em Jesus. Oro também pelo Fernando, Deus, que ele tenha interesse por Cristo Jesus de uma maneira como nunca dantes tivera. Mova, Deus, o seu frágil corpo, o seu indeciso coração. Oro também, ó Deus, pela missionária Angélica, que a alegria dela, o regozijo esteja no Senhor. E devemos servir ao Senhor com alegria, apesar de algo que se manifestou no seu corpo, mas do qual o Senhor tem o controle, o domínio e o propósito. Dá-lhe, Deus, melhoras, que toda agressividade vinda sobre o seu corpo seja transformada num momento de calmaria, refrigério, tranquilidade. Que ela seja, a cada dia, seja levada a uma percepção do quanto ela é amada pelo Senhor, cuidada e socorrida. Dá-lhe graça, Senhor, e a sua família também. Oro também pela irmã Inês em Ribeirão Preto. Deus, jamais iremos desistir de orar pela cirurgia que ela aguarda, Deus. Porque o Senhor é fiel. E no tempo do Senhor, a resposta virá. Abençoe a irmã Inês, sua família, seu esposo, seu lar. Dá-lhe paz, Deus, e fortalecimento, e alegria no Senhor. Também oro pelo Luiz Antônio Taque de Andrade. Deus, cada vez que eu oro por esse rapaz, dá vontade ainda mais de orar por ele, a salvação da sua família, Deus. Pai bendito, dá a esse rapaz, a cada dia, os passos da melhora para a restauração e recuperação. Ele sente-se muito fragilizado, enfraquecido, e oramos para que ele seja fortalecido e comece a vir para as reuniões conosco. E por outro lado, Deus, eu preciso ir ao lar dele, ministrar a ele e a família a palavra do Senhor. Dá-me a graça, Deus, deste compromisso, dessa importante missão. Também oro, Deus, pela irmã Cláudia. Eu creio no Deus do impossível, realizando o impossível na vida dela. Não tenho notícias recentes, mas sempre tenho orado pela sua vida espiritual, a sua saúde emocional e física. O Senhor é bom e ela tem experimentado dia após dia as manifestações da bondosa mão do Senhor para com ela. Também lembrando Elias, a Valéria, Deus,
as decisões da Valéria, Pai bendito, a obra de salvação, os meus sobrinhos Júlio César, João Henrique, Jaqueline, ó Deus, as minhas irmãs, do fortalecimento espiritual, emocional e físico, também, ó Deus, aquele cachorro que é bem grande, enorme, que elas querem levá-lo para um outro lugar, ó Deus, para que ele fique com elas, é preciso que ele mude o comportamento. Ele é muito forte, é realmente um cachorro que põe ordem em qualquer ambiente que ele está. Ó Deus, se é possível que ele seja levado para um lugar, uma chácara, uma fazenda, um espaço necessário para ele, oramos que as portas sejam abertas. A Fátima conversava comigo, já enviou mensagem pelo WhatsApp. Eu coloco essa necessidade também em oração no altar do Senhor nessa noite. Deus bendito, temos ainda amanhã o destaque evangelístico, continue nos ensinando, nos instruindo, e na sexta-feira teremos o concurso Academia Bíblica, com as perguntas mais desafiadoras e interessantes no aspecto da divindade de Jesus, no Evangelho de João. Continue nos ensinando, nos despertando, nos envolvendo. Eu oro pela obra que só o Senhor pode realizar. Pai de todo poder e autoridade, as missionárias Neire e Celinha, lá em Rondônia, que elas recebam o fortalecimento, o ânimo, o vigor que vem do Senhor. E que a obra seja cada vez mais recebendo o ânimo delas, ensinando e sendo instrumentos para o propósito do Senhor. Nossa igreja tem um compromisso missionário, enviando-lhes ofertas. Que sempre sejamos fiéis para com a obra missionária. Por tudo dou graças e oro no nome de Jesus. Amém. Hora de partir mesmo, não tem conversa, né? 20 horas e 31 minutos. Bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você receba aí no seu lar a bênção araônica. Boa noite a todos. Querendo Deus, estaremos juntos amanhã às 19h55. Tchau, gente. Até amanhã.